Oi, o meu nome é Carol e eu tô aqui com minhas duas amigas, a Lígia e a Lili, e a gente vai bater um papo sobre a pessoa com deficiência dentro do ambiente escolar. Oi, eu sou a Lígia. Eu tenho dois filhos. Um tem o DEPAC e um suposto TDAH. E a minha filha tem 6 anos e ela é autista. Eu sou a Liliane Senhorini Serrato, sou mãe de 3 pessoas no espectro, né? Um leve, um moderado e um severo, com idades distintas, 18, 14 e 3 anos. Estamos aqui para conversar um pouquinho de toda a nossa experiência enquanto inclusão na sociedade e principalmente no ambiente escolar. Que é tão importante, né? Porque a gente entende que a escola, ela é porta para essa funcionalidade da sociedade, né? Então, quando as nossas crianças chegam na escola, os professores, eles tentam entender a funcionalidade dessa criança e mostrar para as outras crianças o que são essas crianças com deficiência, né? E ali eles tentam buscar da melhor maneira possível, dentro das condições que a gente sabe que é muito difícil, como abordar a educação para essas crianças, a adaptação de currículo, fazer ou não atividade, como que traz a realidade dessa criança com deficiência para uma sala, isso falando enquanto mãe, numa sala com 35 alunos. Lembrando que são 35 alunos, ali a gente Diversos. tem, não é? Ali a gente tem realidades sociais, ali a gente tem a realidade física, espaço físico, bom, enfim. Vou deixar as meninas falarem agora. Eu sou mãe também de uma criança com deficiência, né? O Raul, ele tem 6 anos de idade. E dentro de tudo isso, eu acho que o importante é ressaltar quem é o Raul, quem é a criança, quem é a pessoa, além da deficiência, além da limitação, né? Então, assim, quando a gente conversa entre nós, a gente conversa sobre crianças, sobre filhos. E aí é importante a escola enxergar, antes do TEA, antes do diagnóstico, antes do CID, quem é aquela criança, né? Como essa criança aprende, como ela se desenvolve, né? E a gente hoje lida numa sociedade que tudo que importa, antes de vir a pessoa, vem a deficiência, vem aquilo que ela é. E quando a gente fala de diferença, a gente está falando de ampla diferença, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, a Lili, ela tem 3 filhos em espectros diferentes, né? São diferentes em idade e diferentes nas potencialidades, nas dificuldades. No funcionamento, né? No funcionamento. Então, assim, não é o CID que vai dizer quem são os meus filhos. Quem é melhor ou pior. E os meus filhos em relação aos filhos de vocês? Sim. E até mesmo porque, quando a gente fala ampliar os olhares, né? Enxergar além, quando a Carol traz essa questão de enxergar além, é ampliar o olhar. Não ver aquela criança, ou até a mãe, porque às vezes a mãe chega lá na escola e fala, lá vem aquela mãe encrenqueira, da criança com deficiência, da criança especial. Não, a criança não é especial. Ela tem uma especificação, ela é deficiente. E a mãe, muitas vezes, é aquela mãe solteira que provê a família, lavando, sendo diarista, na luta, gente. E muitas vezes, quando ela tem algum direito negado, ela sai com o rabinho entre as pernas, desesperada, chorando, triste, porque foi negado um direito. E quando a gente fala em direito, isso tá lá na LBI, e isso a gente tem na Constituição, gente. Não, ECA. Eu ouvi uma vez uma reunião, uma professora falando assim, mas a mãe tem que entender que lá ela tem 1, 2, 3 filhos, e aqui nós temos 35 alunos. E aí a gente, nessa oportunidade que nós estamos para conversar com vocês, que são educadores, primeiro que a gente quer fazer uma parceria com vocês. Sim. A gente não está contra o professor, o educador. É um dando a mão pro outro. É um dando a mão pro outro, que a gente quer fazer parceria. Então, primeiro, como disse a Lígia, essa mãe, ela já chega na escola fragilizada, achando, mesmo conhecendo todos esses direitos, que ela não tem o direito de estar lá, porque lá é uma escola para os normais. Então ela já chega como se fosse assim toda sem graça. Olha, meu filho. E muitas vezes essa mãe acaba nem falando do diagnóstico por causa do medo, do preconceito. Eles não vão aceitar. E quando essa mãe, ela tem conhecimento, informação e esse profissional de educação acolhe essa família, acolhe esse pai, a mãe e fala assim, não, aqui é seu espaço, você tem todo o direito e nós não vamos ver o teu filho
como um CID. Um peso a mais. E como um peso. Não, nós vamos enxergar o teu filho tal como ele é. Nós vamos indivíduo, conhecer o seu filho. Nós não conhecemos o CID, autismo, Down, não define quem é a pessoa, né? A gente entende que quando você descobre, você sabe que aquela pessoa tem um CID de autismo, ela tem uma dificuldade de comunicação social e interesse restrito. Isso é comum em todos os nossos. Mas o QI pode estar acima da média, na média, abaixo da média. Os interesses podem ser diversos. A socialização pode ter dificuldade, mas uns falam demais, outros não falam. Então, assim, é tão diverso. Então, nesse primeiro momento, retomando essa fala, a gente entende que realmente a sala de aula é múltipla, mas a gente entende que você, educador, estudou. A mãe não. Você, profissional, tem uma formação de desenvolvimento humano. Você pedagogo, você professor especialista, você tem uma formação que muitas vezes esse pai não tem. E ele fica com aquela pessoa, não 1 hora, 2 horas, 45 minutos, ele fica 24 horas. Os sonhos, os medos, os projetos não estão com você, educador, estão no peso dessa família. Então, nós contamos com a escola. Para nós é muito importante, sabe por quê? Porque, como a Lili disse, eu, mãe, eu quero ser vista pela escola como um braço forte, sabe? Vou ligar para a mãe da Pietra porque ela vai me ajudar. A Pietra tá tendo tal comportamento, eu não consigo desvendar, mas a mãe vai me ajudar. Então, é um dando a mão pro outro e junto a gente caminha, né? Porque eu preciso da Pietra na escola, a Pietra precisa da escola por uma questão social. E ela tem direito. E é um direito, né? E essa construção de vínculo, família e escola, só tem, é maravilhoso para todo mundo, porque a família ganha, a escola ganha, porque se unem, né? São unidos. A mãe, ela tem conhecimento sobre aquela criança que ela pode ajudar outras crianças dentro da escola, né? Então quebrar um pouco esse tabu da mãe da criança com deficiência, da pessoa com deficiência, muitas vezes ela é vista como, ela vem a inimiga. Não somos inimigas. A gente está aqui para ajudar, para somar. E dentro de todas essas falas, a gente tem que lembrar, principalmente, né, que quando a gente fala de aluno de inclusão, né, essa fala, aluno, quem está tentando se incluir? Acho que na sociedade está todo mundo tentando se incluir de alguma forma, né? Então, assim, ele já está entrando no espaço que não é dele, porque ele é um aluno de inclusão. Então, assim, e é muito triste eu como mãe, eu fico muito triste quando alguém fala comigo e não olha para o meu filho, né? E fala do meu filho sem olhar para ele, não enxergar ele como pessoa. E isso é uma das coisas que mais, assim, particularmente me pega na sociedade, né? Não só na escola, mas na sociedade. Mas a escola é o primeiro contato que o meu filho tem com espaço social, com o espaço social, com o que é sociedade, socialização. Então, assim, na minha concepção não existe aluno de inclusão, tá todo mundo tentando se incluir, né? Adaptar o currículo, não, dar acesso ao currículo. Então, assim, porque qualquer aluno que está na escola, ele precisa ter acesso ao currículo. Então, o meu filho também é um aluno que precisa ter acesso ao currículo. E aí, quando a gente fala de ampliar esse olhar, que eu tô falando tanto disso, é que a gente está falando de enxergar a pessoa em todos os seus aspectos. A Lili mesmo, ela tem um filho de um autista severo e um autista leve, né? E aí tem uma fala dela que mexe muito comigo, que é: o autista severo não é capaz e o autista leve não tem dificuldade. Então, assim, é tudo ao extremo. E aí a gente esquece de olhar a pessoa, o indivíduo, ele num todo, né? Quem ele é, como ele se desenvolve. E é importante a gente ressaltar que o assistencialismo é bom, mas a gente não quer assistencialismo, a gente quer direitos. Justiça social, né? Uma vez eu ouvi esses dias, né? Eu me solidarizo com a sua causa. Gente, isso é capacitista, isso é preconceito. Nós não somos mãezinhas com filhos especiais. Nós somos mães. As escolhidas por Deus. Não. Sabe por quê? Isso é muito louco, porque assim, você foi escolhida por Deus. Não, eu sou mãe. E se você tivesse um filho com deficiência, você seria escolhido por Deus? Não. Você seria escolhida por Deus? Não. Você também seria capaz de criar essa criança, de formar essa criança. Porque quando você se vê mãe
dessa pessoa que precisa de você, você se torna tudo que você é capaz, tudo que você pode por essa pessoa. E isso qualquer mãe dá conta de fazer. E isso a gente fala com você, educador. Sim. A gente sabe, já escutei, acho que vocês também, a gente não teve essa matéria na faculdade. A gente não é Nossa, preparado. A gente não é preparado. Você foi, Carol, preparada para ser mãe? Não. Você foi? Não. Eu fui, nem de mãe típica eu não fui preparada, né? Não sou mãe de filho típico. Porque a nossa maternidade, a gente chama de maternidade atípica, porque é muito diferente da maternidade das mães que têm filhos ditos normais, que a gente chama de filhos, pessoas típicas, né? A gente vive uma maternidade atípica, porque para nós é tudo muito diferente. Quando a gente pede essa acessibilidade, quando a gente pede essa passagem, já é exigir algo a mais. Né? Então, para nós, tudo isso é diferente quando a gente fala em maternidade atípica. E a gente só está pedindo aquilo que, graças a Deus, a legislação já garante. Já garante. Mas é tão duro pra gente ter que pedir aquilo que já é direito. É direito, Não, você tem que implorar por E isso. é direito de todos ter educação. Direito de todos. Então, é muito triste, tem que ser feita uma legislação para incluir pessoas com deficiência. específica, né? Que já né? tem. Então, assim, a gente, é difícil, é uma sala com muitos alunos? Mas aí que tá, eu olhar, eu sensibilizar, eu entender e eu querer, né? Aí a gente pode lutar com os educadores. Assim, primeiro a gente assiste a pessoa. Agora, questões de número, de sistema, de falta de material, é uma outra luta. E isso qualidade em educação, a gente tá junto com vocês para brigar. Sim, né? assim, né, gente? A gente tem que enxergar como uma guerra e há batalhas que travamos. Isso. Né? Então, cada batalha que se trava tá dentro dessa guerra. Então, acolher, atender a pessoa com deficiência não é caridade. Nenhuma, gente. Não é. E nós, como mães, é uma coisa que eu sempre coloco, né? O Raul, ele não vai voltar na minha infância, eu não convivi com pessoas com deficiência. Nem eu. E hoje, o meu filho está na sociedade, ele existe. E ele não vai se esconder. Então, assim, a minha briga é a sociedade que se adeque, que se adapte, que ature. Porque ele vai continuar aí e eu vou continuar na briga para que ele ocupe os lugares e os espaços. Os deficientes saíram de casa. Sim. Sempre houve na nossa sociedade vários tipos de deficiência, mas estavam lá dentro de casa. Hoje nós progredimos, não tem mais volta. E falando de autismo, que é a nossa maior causa, cada 54 crianças que nascem, uma está dentro do espectro. Então, não tem como uma pedagogia, uma licenciatura formar por um tipo de ser humano, de pessoa que é utópica. A gente tem que se formar, a gente tem que se especializar para a pessoa que existe. E são pessoas diversas. Né? Pessoas que estão aí dentro do espectro ou não. Não existe um tipo de pessoa. Então, não existe um tipo de É a aprendizagem. pluralidade, né, gente? E quando a gente fala de neurodiversidade, né, a gente começa a entender que cada ser humano, ele é único. Então, ele aprende de uma forma diferente, ele tem potencialidades diferentes. E isso é importante para esse olhar do educador, né? Então, assim, você vai ter autistas que vai ter alta habilidades em alguma coisa e Sim. outros que não vão ter. Então, assim, e é o que a gente faz, né? O que um professor faz em sala de aula, né? Eu já me entreguei. Vou falar do meu filho, porque a gente tem exemplos de professores, né, Carol? O meu filho, esses dias, o mais velho, eu fiz assim, Lucas, leva o lixo lá fora, e ele não soube amarrar o saco de lixo. Eu tentei ensinar e mostrei pra ele como faz, ele tem 18 anos. Esse mesmo filho, à noite eu estava pedindo para ele fazer alguma coisa em desenho, que ele é excelente em desenho gráfico, e vi que ele estava alimentando um site norte-americano com um texto, gente, enorme, com negrito, com palavras só em inglês. Eu li não, porque eu não conheço, não sei ler inglês, era um texto enorme. Eu fiquei, aquele mesmo menino que não sabia amarrar o saco de lixo, ele escreve inglês fluentemente. Ele fez curso? Nunca. Então, assim, aí a gente vai quebrar todos os estereótipos. O que você sabe sobre autismo? Você sabe que cada um é único.
A gente estava falando agora da Pietra, que tem um recurso de memória, de imaginação, que constrói histórias incríveis. Enquanto o meu filho, que é autista severo, tem que ser muito concreto. E como que eu vou ensinar igual para todos eles, só porque eles têm o mesmo CID? Não dá, gente, não dá. O CID, ele não é essa definição, né? Porque é o que a Lili acabou de colocar. Dentro desse CID, olha, por isso que a gente fala espectro, né? É um espectro. Olha quanta coisa cabem aí dentro. Tanto a gente falando em dificuldades, quanto a gente fala de qualidades e potencialidades, entendeu? Então é muito complexo. Se a gente com esse vídeo conseguir quebrar esse estereótipo e mostrar que quando você atende uma criança com deficiência, você não está fazendo favor nenhum, eu acho que já está cumprindo a nossa missão. E perceber que existem na ciência condições de você não adaptar, mas individualizar aquele conteúdo, partindo do olhar, né, daquele indivíduo, enxergar através daquele olhar que a gente estava conversando, né, Carol? Então, igual o menino que é bem famoso no nosso mundo autista, né, que ele aprendeu tudo com Mário Bros, né? E assim, e a gente aprende isso, porque o BNCC, todos os currículos que vem falando sobre flexibilidade do currículo, o próprio Paulo Freire, quando traz a palavra tijolo, né, que é muito famoso, todo mundo sabe quem é o Paulo Freire, saiu na escola de samba, é o nome dele, né, não precisa ter tanto expertise, né, e fazer o quê? Então, concretizar aquele nosso currículo é a mesma coisa que você faz com uma pessoa com deficiência, né, a gente também luta por uma educação de qualidade, uma educação voltada à ciência, né? Se existe possibilidade, a gente tem que formar. E eu luto com vocês, educadores, e nós lutamos junto por uma qualidade de ensino para todos. Porque a gente acredita no ensino público. Sim, e a escola pública, ela abre esse leque de possibilidades, né? De você conhecer o que é diverso, de você ter acesso, né? É rico. Quando você vê a variedade de pessoas dentro de uma sala de aula, você vê o quanto é rico. Então, quando a gente está falando que é o primeiro passo dele com o mundo da sociedade, com o social, é dentro da escola, é diverso, é amplo, né? E é plural. Sim. É incrível. Saber especializado para o professor. Eu acho que a gente tem que lutar também para que, não sei qual instância, se estado, municipal, federal, mas que o professor sempre esteja estudando. Porque quando a gente vai ao médico, um cirurgião, se o médico falar assim para mim, olha, o último curso que eu fiz tem 20 anos. Você fala, meu Deus do céu. Eu vou trocar de médico. Ele não vai abrir minha barriga. Né? Hoje faz aquela cirurgia com buraquinho, ele vai não abrir e colocar aqueles, né? Por que a educação não é assim? Né? Por que não é introduzido isso lá na faculdade, gente? Olha, hoje o universo da pessoa com deficiência tá diferente, as pessoas elas querem mais, a pessoa com deficiência ela quer ir para uma faculdade, ela quer estar no mercado de trabalho, ela quer estar na noite, a pessoa com deficiência ela tem esse direito de estar em todo e qualquer lugar quer que passear, ela queira. Quer namorar. Sim, porque ela é um ser humano com uma coisa diferente que o outro, uma necessidade a mais, ou ela é um ser humano. Então, ela tem que estar no nosso contexto, né? Então, a gente tem que parar, a sociedade tem que parar de olhar com esse olhar de, ai, coitado. Não, ele não é coitado. Quando você tem essa fala, ai, coitado dele, é um capacitismo. Né? Não, ele não é coitado. São preconceitos velados. E a gente acha que a a gente está fazendo um elogio. Ai, coitado. Ai, como é difícil. Você tem 3 filhos autistas. Nossa, você é uma coitada, guerreira. você é uma guerreira, hein? Deus te escolheu. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Isso é desmerecer a mulher que ela é. Porque antes dela ser mãe, ela é mulher. Ela trabalha, ela tem uma casa, ela dá conta da casa, ela dá conta dos filhos, ela dá conta da vida social dela. Então, ela não é coitada. Lutamos pela inclusão nossa também. Sim. Porque também quando esse olhar de preconceito que ultrapassa os nossos filhos e chegam até a gente, essa mãe também, né? Porque a gente tem as colegas, né? Não vou chamar a Lili, porque, poxa vida, ela tem 3 filhos lá, é difícil Não, pra e ela. tem outra a Carol, questão. então? Não dá.
E aí tem outra questão. Péssimo isso. Aí tem uma outra questão, que é, por exemplo, essa criança, ela conseguiu, nossa, ela é um autista, mas ela tem toda essa habilidade aqui, porque a mãe foi atrás de todas as terapias. Sim. E essa outra criança não, porque a mãe não foi Coitadinha, atrás. relaxada. Porque a mãe, mas essa mãe muitas vezes tá lutando atrás do pão, né? Tá correndo atrás para garantir o sustento daquela família. E o que foi fornecido a ela? Como ela que o sistema funciona traz? Então, assim, e aí a gente tem que entender que essa... E também tem a questão que, às vezes, o espectro, aquela criança, ela não vai atingir aquele potencial. Você pode fazer mil terapias. Neurologicamente. Uma vez uma né? amiga nossa falou, e eu trago isso comigo pra, assim, a Érica. Uma vez ela disse assim, não vou esperar de um médico um carpinteiro. Então, assim, ela não... Sabe? Então, isso mexeu comigo, eu trago isso comigo. Não adianta esperar da onde tem um carpinteiro que sai um médico. Porque, assim, é até onde aquela pessoa pode ir e é... Eu já vulgarizo isso. Abacaxi não vira maçã. Você entendeu? É isso. Então, assim, não adianta você colocar nas minhas costas uma exigência onde a Pietra não vai dar conta. Porque a gente tem que ir até onde a Pietra der conta, até onde pra ela esteja confortável e pra ela seja bacana. Né? Então, é isso que a Carol traz. E isso é sucesso, porque existe um outro preconceito social que quem teve sucesso, quem virou médico, quem virou doutor. E nós, quem é feliz é quem é realizado nas suas potencialidades. O sol brilha para todos, a lua tem um lugar dela, as estrelas têm um lugar, né? Então, cada um tem o seu papel nesse universo. E o ser humano também, né? Cada autista, cada pessoa tem o seu papel, tem sua potencialidade. A gente não precisa comparar. Ninguém precisa ser igual para ter sucesso. Agora, o que me dói é a pessoa não ser o que ela pode ser por falta de acesso. Sim, sim. Aí que é uma outra questão, né? Que a gente limitar, né, esse indivíduo. Que aí vem essa questão daquela fala, né? Esse é severo, então Deixa ele pra lá que ele não vai render. Ele não vai render. Agora, e esse aqui é mais leve, mas ele é preguiçoso, ele não faz. Então, assim, nessa situação, é você já colocar um limite e determinar até onde essa criança, esse adulto, essa pessoa vai, né? Sim. Em 2009, não faz tanto tempo assim, mas onde a gente ainda estava ouvindo falar de inclusão, né? Que não era como é hoje é proibido, hoje é crime negar vaga para uma pessoa com deficiência em autismo especial. Você pode processar o diretor dessa escola, se eu não me engano ele pode ser até preso, mas em 2008, 2009 ainda não. 6 escolas negaram vaga para o meu filho. Escolas particulares, sim, escolas públicas também. Então, hoje não se faz isso de forma clara. Velado, sim. Velado, sim. É triste, gente. É triste porque... E não só escolas, né? Mesmo hoje, eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula do Raul numa academia, ele falou, escola é obrigado a aceitar, a academia não é obrigada a aceitar o seu filho. Então, em que tipo de sociedade a gente está construindo, né? Porque, assim, um lugar onde precisa existir uma lei para o meu filho estar... Precisa existir, eu preciso ir à rua e incomodar e mostrar que o meu filho é um cidadão, que ele precisa de uma lei para obrigar a aceitarem o meu filho. Então, acho que a maior dor nossa é essa. Então, assim, hoje eles estão na escola, mas para isso a gente teve que brigar. Tudo foi feito através de briga, de discussões. Hoje a gente precisa de um currículo adaptado, hoje a gente precisa que a potencialidade deles ocorra, a gente precisa brigar. O nosso sonho é que não exista a palavra aluno de inclusão, adaptação, que a gente chegue numa academia e fala assim, como chama o seu filho? João, tá, então vamos matricular o seu filho. Não assim, que número que ele tem no CID? Qual que é o CID? Ele precisa pagar mais porque não tem, tem essa também, gente. A deficiência dele não tem espaço aqui, enfim. A gente só quer que eles sejam vistos como pessoas, como cidadãos e ocupem os lugares na sociedade como todo mundo, né? E não é muito, isso não é muito. É enxergar ele como ser humano,
né, como pessoa, é respeito. E quando a gente fala de respeito, a gente fala de racismo, de respeito a LGBT, a gente tá falando de respeito a todos, né? Inclui todos na questão Sim. respeito. Então, acima de tudo... A gente não quer preferência. Não, Muitas vezes é visto assim. não é Ah, preferência. só A acho que Lili só traz tem- uma fala muito importante. A gente luta pela equidade. É. Sim. É a fala da Lili. E se é necessário um banco, uma escada, qual é a ferramenta necessária para que ele tenha acesso ao currículo, para que ele tenha acesso à aprendizagem, né? Porque para mim o currículo é aquilo que tem sentido para aquela pessoa. Sim. É. Né? É até duro você achar que a pessoa tem que aprender aquilo que você quer que ela aprenda. Aquilo tem que ter significado para a vida dela, porque senão não serve para nada. Você vai falar para um índio que vive numa aldeia indígena aprender a equação do segundo grau, ele vai falar assim, para quê? Ele Né? Não tem sentido, não tem né? sentido isso, gente. Então tem que fazer sentido, tem que trazer, repercutir na vida dessa criança, desse adolescente, independente do diagnóstico. Então eu acredito que a gente já conquistou um currículo mais flexível, principalmente nas escolas públicas, que não tem aquela ideia de faculdade, de USP, né? Que tem ideia de formar a pessoa enquanto cidadã, Indivíduo, né? socialização. Então a escola não é só um espaço de ensino, mas é um espaço de convivência. Sim, isso é importante. E aí você falou quando a gente precisa, no caso, a pessoa precisa de um banco, então você adapta com o banco, né? A pessoa, qual é a necessidade de você enquadrar aquilo ali para que ela tenha esse acesso? Né? E isso não é pedir muito, isso está na lei, que é acessibilidade. Então, acessibilidade não é só rampa, não é só elevador, né? Acessibilidade não é uma pessoa que fica no corredor esperando meu filho para andar. Acessibilidade Isso. é muito além Vai disso. além disso, Né? gente. Um autista que é visual, é importante que na escola tenha algo visual Pistas para ele se visuais, direcionar. isso. Então, assim, se eu vou receber um aluno, eu faço isso, né, com meu filho, eu preparo um currículo e entrego para a escola com tudo que ele sabe e o que ele não sabe. Então, dentro daquilo ali, meu filho está na escola pública. Dentro daquilo ali, a professora já sabe como vai se comunicar com ele. Então, ele precisa de um recurso visual, a escola precisa fornecer isso, porque isso é acessibilidade. Ele necessita disso, né? Então, assim, é esse olhar, né? É o que ele precisa. Vamos recebê-lo, o que ele precisa aqui? Ele precisa do quadro ali de rotina para não atrapalhar ele, então vamos fornecer o quadro de rotina. Isso é o olhar, né? Isso é enxergar o indivíduo, isso é acessibilidade. Então é importante. A gente ainda nota que a gente ainda está caminhando em passos devagar. A inclusão, para mim, é uma sementinha. Sim. Que está sendo Somos plantada, novos, né? e estamos regando. E a nossa esperança eu penso, né? Hoje o Raul tem 6 anos. Quando ele tiver a idade do Lucas, 18. as coisas estejam um pouco Bem melhores. diferentes. Né? E assim a gente vai construindo. Se aqui a gente conseguiu construir algo em vocês, isso já é importante pra gente, porque é essa a nossa expectativa, é esse o nosso sonho, é esse o nosso desejo. A gente está plantando hoje para colher amanhã. A inclusão é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Sim, é isso. Então, é porque não dá tempo, né? Até que tudo mude e esperar que os meus filhos, nossos filhos, a sociedade atendam às necessidades deles. Então, muitas vezes a gente precisa brigar para que os direitos que já existem Muito, e brigar muito. aconteçam, né? E é ruim isso. Porque Desgastante. é desgastante para os dois lados, para a família, para a escola, que é o que eu vou bater muito nessa tecla. A mãe, aí a mãe briga por um direito, vai lá no Ministério Público e fala, olha, a escola não quer, e eu preciso, eu tenho direito, meu filho tem direito. Essa mãe, ela é tão mal vista pela escola e não precisa disso. Se todos se dessem as mãos, sabe? Ó, mãe da Pietra, vem cá. É que nem a Carol falou, ó, o que a gente precisa fazer? E aí a gente dá o caminho das pedras e a coisa se desenrola, sem brigar. Porque se tá lá e é direito e construir uma coisa bacana, né? Essa relação bacana entre família e escola para formação de um indivíduo bacana. E quando a gente fala em formação, não é só da minha filha ou dos filhos da Lili, é formar todos ali dentro. É que a sala entenda que essa pessoa que tem a funcionalidade diferente, ela faz parte da sociedade. Olha que riqueza isso.
Você disse tudo. Então, Uma a ponte. inclusão, né, bem feita, né, com ferramentas, com pedagogia, com ciência, ela não é interessante só para a pessoa com deficiência. É para que quem convive com essa pessoa com diferença. A flexibilidade, você entender que o outro é diferente, funciona diferente. É Olha, perceber o outro, sabe? É perceber as dificuldades, ou ó, o barulho tá muito alto, a classe se dá conta, ó, a gente tá incomodando com o barulho, a Pietra, ou o Raul, ou o Rafael. Então vamos, galera, vamos maneirar aí, principalmente, gente, quando a gente tá falando da esfera, a gente tá falando de crianças, mas vai pensando lá na adolescência. Numa sala com muitos adolescentes, olha que trabalho bacana esse professor pode fazer, conscientizando esse monte de adolescente e reverberando isso na sociedade fora da escola. o o que que a adulto gente- vai ser? É Vocês o que a entenderam? gente estava falando. Eu não convivi com pessoas com deficiência. Isso. Quando chegou no momento que eu descobri o autismo, o que aconteceu? Aquele preconceito que estava em mim foi Cultural. tão difícil para mim aceitar. E hoje eu olho e falo assim, hoje eu vejo, o problema não está no meu filho. Porque muitas vezes eu ouvi assim, ai, chegou pra gente aquele problema. Não, meu filho é uma criança, ele não é um problema. É isso que a gente não quer, né? a gente não quer ouvir essa E fala. aí, o que acontece dentro disso? Então, a questão, o problema não está na pessoa com deficiência, mas está na sociedade, como ela enxerga essa pessoa com Deficiente é o deficiência. espaço, né? Deficiente é o espaço, deficiente é os lugares, que ainda não entendeu essa diferença, né? Então, olha a oportunidade. Uma escola que atende Riqueza. a todos, você vai ter futuramente uma sociedade que não vai ter Mais essas tolerante, barreiras, gente, mais que não vai tolerante. ter essas dificuldades, né? Não vai ter todo esse sofrimento, esse preconceito. E olha a riqueza que é a escola pública, que oferece isso, né? Porque é o negro, é o LGBTQI+, é a criança com deficiência, enfim, é o a que tem mulher, mais condição, é o que tem menos condição, e assim vai. Olha a riqueza que é, e olha a troca. Então, assim, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala dessa inclusão, de novo, a gente está falando de todos, né? E a gente não está querendo exclusividade, não. Não, de jeito nenhum, gente. Eu acho que passa essa impressão, que a gente só quer que veja o nosso filho. Não, a gente usa como exemplo, né? Mas tem tantos aí, então a gente não tá falando em causa própria, né? A gente tá falando por geralzão, que nem quando a Carol fala assim, as crianças pretas, as crianças, os adolescentes, quando eles vão descobrindo a sua sexualidade, isso também é um tabu, gente, dentro da sala de aula. Então, vários fatores juntos aí, embutidos aí nesse pacotão. E trazer todas essas questões Sim. como currículo, né? A Carol sempre diz, acesso ao currículo. O que é o currículo? É a vida. O que é currículo? É aquilo que tem significado para aquela pessoa. Muitas vezes eu tenho que fazer um planejamento para aquela pessoa aprender a comer, aprender a sentar, aprender a olhar a pessoa. Não adianta pegar um monte de atividade e tacar essas folhas para aquela pessoa que não tem significado nenhum, se ela não aprendeu aquela escadinha para ter acesso àquilo que está no seu planejamento. Adequa o planejamento. A gente adequa a nossa vida, os nossos sonhos, nossos planos, porque a vida ela não vem com roteiro. A gente se adequa às necessidades e lidar com gente, não é com deficiente, é com gente. Se a gente quer uma educação que transforme pessoas, né, e pessoas transformem o mundo, tá na hora da escola ver o quanto que ela é poderosa. A escola pública para todos, o quanto que a gente acredita em vocês. Né? Olhe para nós como parceiros, né? Nessa luta de qualidade de educação. Os nossos filhos estão aí cheios de potencialidades, de dificuldades que a gente coloca na mão de vocês porque a gente acredita, porque senão a gente deixaria conosco. Porque é a nossa vida. Quando a gente entrega na mão de vocês e fala assim, olha, eu acredito, porque vocês estudaram, vocês são especialistas em desenvolvimento de pessoas, de aprendizagem. Então, assim, não nos negue aquilo que nós conquistamos com suor e com sangue. São leis que não podem ser só papel.
são leis que dizem de histórias, igual a Berenice Piana, outras mães, outras pessoas LBI, que falam sobre adaptação de material, né? A Carol trouxe aquela frase sobre a Salamanca. Nada de nós sem nós. E assim, eles também querem falar. Muitas vezes a gente fala no lugar deles, né? Dando voz aos nossos filhos, mas eles também falam. A gente tem acesso a pessoas deficientes, né? Pessoas incríveis, lindas, maravilhosas, que falam dos desejos, que querem também fazer parte dessa sociedade. Sociedade plural, sociedade que precisa ter espaço para todos, né? Sim, é uma sociedade. Quando a sociedade. É a sociedade neurodiversa, né? Então, precisa disso. Bom, eu acho que a Acho que conversa é isso. já deu. Eu espero que esse vídeo consiga agregar algo a vocês, né? Foi feito com muito carinho de nós, para vocês. E nada de falar de nós sem Sim. nós, né? Saberes especializados. Luto para que vocês tenham também condições de ter acesso também a ferramentas de ciência, para que vocês também consigam se adequar a todas essas diversidades. Porque a gente também entende o lado de vocês, mas a gente quer e precisa que vocês entendam que os nossos filhos estão aqui no mundo, eles precisam ser atendidos nas suas especificidades, né? E que não é aluno de inclusão, não é aluno que precisa ser adaptado, mas é um aluno, somente um aluno. É isso aí, gente.